Eu quero neste momento cumprimentar a todos os ouvintes deste vídeo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, eu quero nesta tarde trazer a vocês algo que Deus tem posto ao meu coração. Já há algum tempo, já há um ano quase, que Deus tem colocado isso em meu coração. E hoje eu quero compartilhar com a amada Igreja do Senhor um texto da Bíblia Sagrada que está escrito lá no livro de João, no capítulo de número 3. Apenas o versículo de número 16, qual diz assim a palavra do Senhor: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foram 3 textos da Bíblia Sagrada que Deus muito tem falado ao meu coração. Numa madrugada, quando eu orava, buscava a presença de Deus na minha vida, o Espírito de Deus trouxe ao meu coração 3 textos da Bíblia Sagrada. Esses 3 textos da Bíblia Sagrada falou muito ao meu coração, e todas as vezes que pego a palavra de Deus para ler, Deus me leva nesses textos da Bíblia Sagrada. Eu comecei a buscar através do Espírito Santo de Deus o que significava que todas as vezes que eu dobrava o meu joelho, o Espírito Santo de Deus trazia aquilo ao meu coração. Então o Espírito de Deus, que não se engana e não nos deixa enganado, ele trouxe ao meu coração que nesses 3 textos da Bíblia falavam-se de 3 decisões de Deus. São estas palavras que eu quero nesta tarde falar com vocês um pouco sobre o que o Espírito de Deus tem posto ao meu coração. Como acabei de ler no livro de João, capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta foi a primeira decisão de Deus tomada por mim e por você. No livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo de número 7, a Bíblia nos fala que Deus formou o homem do pó da terra, soprou em seus narizes o fôlego de vida, fazendo o homem alma vivente. E a Bíblia também vai nos dizer que Deus plantou o jardim do Éden para que o homem ficasse, porque Deus já tinha feito todas as coisas, mas quando Ele fez o homem, a sua perfeição preferida, o desejo do seu coração, quando Ele fez o homem, a sua imagem, a sua semelhança, como diz no versículo 26 e 27, que Deus criou o homem, sua imagem, a sua semelhança. Meus queridos irmãos, a imagem de Deus, porque somos iguais a Cristo, e a semelhança de Deus, porque fomos criados sem pecado, fomos criados com perfeição. Meus queridos, a Bíblia me leva a mostrar, a Bíblia me mostra algo especial, algo no qual o Espírito Santo tem falado em minha vida, que o querer de Deus para a minha vida e para a sua vida sempre foi que nós tivéssemos uma vida abundante, nós tivéssemos uma vida de fartura, que nós não precisássemos sofrer, suar para nos alimentar. Isso está escrito aqui no capítulo 2, versículo 8 do capítulo 1 de Gênesis, no qual a Bíblia fala: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Mas Deus plantou todos os tipos de árvore, no qual o homem poderia se alimentar sem precisar estar sofrendo, sem precisar estar derramando o seu suor. Mas o homem, pela sua desobediência, trouxe em sua vida tudo de mal que tem nos dias de hoje. O homem, pela sua desobediência, meus queridos irmãos, meus queridos ouvintes desta live, acabou trazendo sobre si o pecado. Quando Deus deu o livre-arbítrio ao homem, dizendo a ele
que de todas as árvores do jardim poderia se comer, menos da árvore da ciência do bem e do mal, porque quando nela tocasse, certamente morreria. Deus estava falando, meus queridos irmãos, de uma árvore no qual o homem não poderia tocar. Aqui no versículo 7, no capítulo 2 e no versículo 9 de Gênesis, a Bíblia fala que de todas as árvores poderias comer, menos da árvore da ciência do bem e do mal. E a Bíblia diz no versículo 16: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de todas as árvores do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então a Bíblia está nos dizendo, mas o homem não deu crédito, não deu ouvido à voz de Deus. O homem preferiu ouvir a voz de Satanás, que através da serpente falou com ele. A Bíblia vai nos dizer que gerou pecado sobre a vida do homem, e o homem foi se distanciando de Deus. O homem, agora então Deus põe o homem fora do jardim para lavrar, para que o homem pudesse ser alimentado dos seus próprios suor. E com isso o homem foi se distanciando a cada dia mais da presença de Deus. E o pecado foi crescendo no meio da humanidade. Aí no capítulo de número 6 do livro de Gênesis, nós vamos encontrar quando Deus diz que havia se arrependido de ter feito o homem, então destruiria todos os seres viventes da face da terra. Mas olhando Deus lá de cima, encontrou alguém, viu graças em alguém. Noé encontrou graça diante dos olhos de Deus. Este homem chamado Noé, que meio aquela podridão, em meio ao pecado que estava sobre a face da terra, mas ele acreditava que existia um Deus. Ele ainda continuava buscando a tua presença, buscando de ti, buscando forças de Deus para poder se afastar do pecado, se afastar, não se misturando com a iniquidade daquela época, naquela terra. Meus queridos irmãos, a Bíblia diz que Deus então manda Noé fazer uma arca, e todos conhecem a história que 8 almas daquela época foram salvas. E prossegue-se então a Bíblia Sagrada. Deus faz agora uma aliança com Noé, e Noé então começa a se multiplicar. Mas o pecado que havia sobre a humanidade daquela época ainda estava também sobre a vida de Noé. Meus queridos irmãos, Deus então escolhe agora Abraão, do meio daquele povo, já da geração vindo da parte de Noé. Deus escolhe agora Abraão, e faz uma aliança com Abraão, e manda que Abraão circuncidasse todos os seus descendentes, para que se separasse da humanidade, para que fossem separados, que através da circuncisação, meus queridos irmãos, eles tornavam-se povo de Deus, eles tornavam-se um povo separado do pecado. Mas aquilo lá, a circuncissão, ainda não poderia nos dar o direito da salvação, porque para nós sermos salvos, nós tínhamos que sermos libertos do pecado que Adão tinha gerado no jardim do Éden, da desobediência. Nós tínhamos que sermos lavados e remidos por um sangue puro, carmesim, sem pecado algum. Então a aliança que Deus fez com Abraão, a mesma que Deus fez com Isaac e Jacó, não poderia nos livrarmos da condenação eterna. Então Deus agora toma uma decisão de enviar o seu próprio filho para gerar-se no ventre de Maria, puro, sem pecado, por amor de mim e de você, para crescer, fazer seu ministério na face da terra e dar o seu próprio sangue, para que nós possamos fazer uma aliança, para que nós possamos nos consagrarmos de novo com Deus, para que a nossa aliança seja restituída com Deus, sem pecado, para que nós possamos entrar, ser chamado filho de Deus e entrarmos no reino dos céus. Precisou Jesus Cristo. Eu creio, parece que até estou vendo, quando Jesus Cristo então olha lá de cima e vê a humanidade,
se destruindo, se distanciando da presença de Deus. O pecado destruindo a imagem que Deus tinha criado no homem, a imagem do seu próprio Filho, sendo destruída pelo pecado. O coração de Deus ardeu, porque o amor de Deus por nós era imenso, era grande, é até nos dias de hoje. E não é diferente nos dias de hoje o amor de Deus por nós. Parece que eu vejo quando Cristo, então, pede ao Pai para que envie Ele e faz uma aliança com Deus, para que nós possamos, através do seu sangue, sermos perdoados, através do seu sangue, sermos transformados, sermos mudados e sermos chamados filho de Deus, o herdeiro dos céus. Aí então restitui em nós a semelhança de Deus. Porque para sermos semelhantes a Deus, meus queridos irmãos, nós temos que nos separar do pecado. Nós temos que sermos lavados no sangue do Cordeiro. Aí, meus queridos irmãos, para fazermos a diferença na face da terra, para sermos diferentes do povo do mundo, não precisava mais circuncidar o povo para sermos chamados filhos de Deus. Porque Jesus Cristo, Ele fez uma promessa em nossas vidas, quando subiu ao Pai, quando retornou à sua glória, quando Ele cumpriu o seu ministério na face da terra. Antes de subir, Ele falou com os discípulos: eu irei, mas implorarei ao Pai que Ele enviará um Consolador, aquele que cuida, aquele que aperfeiçoa, aquele que faz a diferença nas nossas vidas, para podermos, meus queridos irmãos, ser chamados filhos de Deus, que é o Espírito Santo. Mas só receberá, meus queridos irmãos, esta marca, para que quando os anjos do Senhor manifestarem no céu, nos conhecer como verdadeiro herdeiro do reino dos céus, aquele que realmente aceitou a primeira decisão de Deus, que foi esta decisão de dar o seu próprio Filho por mim e por você. Meus queridos irmãos, se você aceitar a Jesus Cristo, meu querido amigo que está ouvindo este vídeo nesta tarde, como o único e suficiente Salvador da tua vida, e tomar uma decisão também de abandonar o pecado, os vícios, as drogas, tudo aquilo que é desagradável aos olhos de Deus, e deixar o Espírito Santo de Deus penetrar na tua alma e guiá-lo nos caminhos certos, te preparando, te aperfeiçoando para o encontro do Cordeiro, você então fará parte da segunda decisão de Deus. Mas que decisão, meu irmão Josias? Decisão que está escrita na palavra de Deus, que é a segunda decisão que Deus tomou por mim e por você, que já está próximo para acontecer. Que a Bíblia diz que haveria sinais quando a vinda do Senhor estivesse próxima. E já está acontecendo, já estamos ouvindo falar em terremotos, já estamos ouvindo falar em pai contra filho, irmão contra irmão. Agora as enfermidades que estão aparecendo na face da terra, que o homem não consegue, é um remédio, um meio de cura. Tudo isso está se cumprindo, é a palavra de Deus. É os sinais da vinda do Senhor Jesus Cristo buscar a sua noiva. Se você está preparado, se você realmente aceitou Jesus Cristo como Salvador da tua alma, e tomou uma decisão de ser transformado, lavado no sangue do Cordeiro, batizado nas águas, meus queridos, para que nascesse um novo homem, então você vai fazer parte daquele povo zeloso e de boas obras. Você vai fazer parte daquele povo que é chamado filho de Deus. E naquele dia, os anjos do Senhor também te levará ao encontro do Cordeiro. No livro de Gênesis, de Mateus, lá no capítulo de número 24, no livro de Mateus, nós vamos encontrar, meus queridos amigos, irmão em Cristo Jesus, onde fala sobre a segunda decisão de Deus ao favor da sua igreja na face da terra. No capítulo de número 24 de Mateus, no versículo de número 30 e 31, diz assim: então aparecerá no céu sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos, com rijo, clamor de trombeta,
os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a segunda vinda de Cristo sobre a face da terra. Mas a Bíblia diz que ele não descerá sobre a terra, que ele pairá sobre as nuvens, e aqueles que morreram em Cristo Jesus ouvirão o toque da trombeta, primeiro, antes de nós, e subirão ao encontro do Senhor. E nós, no mesmo instante, seremos transformados num corpo incorruptível, e juntamente com aqueles que ressuscitou, encontraremos com Cristo nas nuvens celestiais. E aí então começa agora as bodas do Cordeiro, o casamento da noiva e o noivo. Serão 7 anos, meus queridos irmãos, de festividade para a sua noiva no reino dos céus. Mas aqueles que deixaram de acreditar na primeira decisão de Deus, que deixaram de acreditar que Jesus Cristo, o Filho de Deus, era o único que poderia lhes dar o direito de entrar no reino dos céus, esses permanecerão na face da terra. Terão 7 anos, 3 anos e meio de uma falsa paz, no qual o anticristo reinará. E depois mais 3 anos e meio reinará o anticristo, dominado por Satanás, onde haverá as perseguições, onde haverá as tormentas sobre a vida daqueles que ficaram. Meus queridos e amigos, meus queridos irmãos e amigos ouvintes deste vídeo, medita bem nesta palavra, veja do qual decisão você está fazendo parte, porque haverá uma terceira decisão, onde está em Apocalipse, capítulo 21. Daqui um pouco estarei lendo lá para nós vermos a decisão final. É a decisão do juízo final. Dessas toda a humanidade que ficaram, aqueles que sobraram na face da terra farão parte. É onde a Bíblia diz que todos os joelhos se dobrarão perante a face do Senhor. Mas a noiva do Cordeiro está com ele, no qual, meus queridos irmãos, nós passaremos ali, ao lado do noivo, participando das bodas do Cordeiro. Ah, que imensa alegria será para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ah, que imensa alegria será para aqueles que acreditou na morte, na crucificação do Cordeiro de Deus, ao nosso favor. Mas você, meu amigo, você, minha amiga, que deixou de acreditar que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, que preferiu as belezas, as gostosuras deste mundo, que preferiu este caminho no qual você tem espaço suficiente, meus queridos amigos, para fazer aquilo que você bem entender. Porque para entrar no reino do céu o caminho é estreito, você tem que cumprir as ordens de Cristo, você tem que cumprir os mandamentos de Cristo, se você quiser alcançar a vida eterna, se você quiser alcançar um descanso eterno para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor, glorificado ao Cordeiro de Deus, aleluia. Eu venho nesta tarde te convidar, meu amigo, minha amiga, que está ouvindo este vídeo, para que você tome uma decisão na sua vida, porque os dias estão contados para a noiva do Cordeiro na face da terra. Porque muito em breve a igreja do Senhor Jesus Cristo será arrebatada. E o que será da sua vida? Faça um diagnóstico de você mesmo, da sua própria vida. Como está o seu caminhar na presença de Deus? Como está a sua decisão na presença de Deus? Se os teus atos, se as tuas atitudes têm agradado o coração de Deus, se os teus atos, as tuas atitudes têm feito com que o Espírito de Deus trabalhe na tua vida, te aperfeiçoando para aquele grande dia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque o dia em que se cumprir a segunda decisão de Deus sobre a vida da noiva, que os anjos do Senhor descerá para recolher os escolhidos de Deus, ele só levará aqueles que tiver a marca do Espírito Santo na sua vida. Só aqueles que foi aperfeiçoado, que deu a liberdade para que o Espírito de Deus aperfeiçoasse o teu viver. Porque quando chegar naquele dia, se você não estiver perfeito, você não será transformado. Mas aquele que estiver aperfeiçoado pelo Espírito de Deus será transformado num corpo incorruptível. E esses alcançarão a glória do Pai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. No livro de Apocalipse, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Lá no capítulo 21, do versículo 4 ao versículo de número 8,
A Bíblia nos diz da terceira decisão que Deus tomará sobre a tua igreja. Eu vou ler já desde o versículo 1, para que seja bem entendido e compreendido a palavra de Deus. E vi um novo céu. Esta é a visão que João teve, que já é a visão da terceira decisão de Deus, que se cumprirá na vida da igreja. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que Deus descia do céu, adereçada como uma esposa, ativada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis que o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E os que estavam assentados sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiramente fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede de graças, lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, ele dará as coisas, e eu serei o seu Deus, ele será o meu filho. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será lá no lago que ardem com fogo e enxofre, e que é a segunda morte. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Se você, meu amigo, minha amiga, quer ficar liberto deste lugar onde vai essas pessoas, aceita Jesus Cristo como Salvador da tua vida. Aceita Jesus Cristo como Salvador da tua alma. Hoje mesmo nós estaremos ali na igreja, adorando o nome do Senhor Jesus, com um culto. As portas estão abertas para lhe receber, na onde você pode ali começar a dar os seus primeiros passos ao lado do Cordeiro de Deus. Começar também a ser chamado como filho de Deus, tomando a decisão de aceitar Jesus Cristo como Salvador da tua alma. Ali na Rua Aparecida, número 530, onde está a nossa igreja sede. Hoje teremos um culto a partir das 18 horas. E você está convidado, meu amigo, minha amiga, para fazer parte desta grande bênção de Deus na sua vida. Fica com estas palavras, no qual Deus tem falado comigo. Tome uma decisão para que você venha também fazer parte, porque a Bíblia diz que naquele dia muitos se dobrarão o joelho diante do Senhor. A Bíblia diz que aqueles que ficaram, e aí a igreja do Senhor, Cristo descerá sobre a face da terra, e pela terceira vez, ele descerá na terra. Agora na terceira vez ele ponhará o pé sobre a face da terra. A Bíblia diz que então todos levantarão contra Israel, mas o Senhor Jesus Cristo, com apenas um sopro, que ele já não é mais agora o seu advogado, agora ele é o juiz. Ele veio para condenar o diabo e aqueles que seguiram, que obedeceram os teus passos. Meus amigos, minha amiga, veja bem o que você está obedecendo, se é a palavra de Deus ou se é os passos de Satanás. Se você está fazendo aquilo que Deus se agrada, ou se está fazendo aquilo que agrada ao inimigo das nossas almas. Oh, meu querido amigo, minha querida amiga, porque naquele dia você dobrará o seu joelho. Não adianta você falar eu conheço, não adianta você falar que eu faço, eu fiz, eu aconteci, não adianta você falar eu prego a palavra, eu canto a palavra, mas se você não for obediente à palavra de Deus, naquele dia Deus lhe responderá: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço, para o fogo eterno que está preparado para o diabo e os teus anjos. Oh, como será triste para aqueles que ouvirem esta palavra. Mas se você, meu amigo, ainda tem o fôlego de vida, você tem a rica oportunidade, você tem a chance de mudar esta história, você tem a chance de fazer com que a sua vida seja mudada, seja transformada, porque Deus, ele está, a Bíblia diz em Apocalipse 3,
no capítulo, se não me foge da memória, capítulo 3, versículo 20, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta da sua casa, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então, meu amigo, minha amiga, que este versículo bata no teu coração e que você abra as portas dele, para que Deus possa entrar e fazer a diferença, porque naquele dia, quando Deus julgar a humanidade e o diabo e os teus anjos, você possa estar separado, você já possa estar juntamente com Cristo nas nuvens, que a Bíblia diz que a noiva, que será a esposa do Cordeiro, descerá junto com o Cordeiro naquele dia, para julgar Satanás. E eu quero, meu querido amigo, que você esteja juntamente conosco, para fazer parte deste julgamento, mas do lado de Cristo, para estarmos junto com Ele, na sua glória. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero aqui deixar este convite mais uma vez. Vá até a nossa igreja, e faça lá a sua decisão, aceitando Jesus como Salvador da tua alma. Não importa qual o problema, qual a dificuldade, às vezes você fala, eu não tenho umas vestes preparadas, mas pode ir, venha como estás, que aí o Espírito de Deus vai te preparar, o Espírito de Deus vai te aperfeiçoar, ele vai abrir porta para você que você nunca imagina. Se você tem alguma enfermidade, eu creio em nome de Jesus Cristo que ela será repreendida. Se você passa por alguma necessidade, eu creio em nome de Jesus Cristo que será surpreendido, que Deus suprirá a sua necessidade. Se você tem algum problema, Deus resolverá, porque Ele é a solução de todas as coisas. É como lhe disse na tua palavra, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Nunca houve nem haverá um Deus além dEle, ou maior do que Ele. Receba Jesus Cristo como Salvador na tua vida. Eu faço este convite e agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero agora nesse instante fazer uma oração por você, minha amiga, meu amigo, que às vezes estão na decisão, para que Deus venha abrir a tua mente, que Deus venha te despertar deste sono do mundo e enxergar com os olhos da fé que a vinda do Senhor Jesus Cristo está próxima. Quero orar por você também que tem um problema, uma dificuldade em sua vida, para que Deus entre com providência, que Deus possa mudar a sua história e fazer a diferença. Fecha os teus olhos, que estarei orando por você neste momento. Curva a tua cabeça e leva os seus pensamentos, liga ao trono da glória, que Deus responderá a súplica do teu servo em nome de Jesus Cristo. Eterno Deus e soberano Pai, Deus criador de todas as coisas, príncipe da paz, leão da tribo de Judá, Deus fiel, Deus santo e puro e verdadeiro, assim como diz a tua palavra, Pai, que tu és o ômega, que tu és o princípio e o fim. Meu Deus, nós cremos, Senhor, nas tuas escrituras, e cremos, Pai, que está iniciando-se, Senhor, meu Deus, a busca da tua noiva na face da terra. Por isso estamos clamando a ti, Senhor. Pai, tenha misericórdia desses que estão distantes de ti. Abre os teus pensamentos, ó Pai. Muda, Senhor Jesus Cristo, o teu coração. Que eles venham sentir desejo e sede, Pai, da tua palavra, do maná dos céus. Ó Deus fiel, Deus santo, também clamo por aqueles, Pai, que se encontram na tua casa, na tua presença, mas está passando por uma dificuldade, que a Bíblia diz que nós passaríamos, Senhor, por dificuldades, passaríamos por aflições, mas seríamos vitoriosos, porque temos o Cordeiro de Deus em nossas vidas, porque temos aquele que pode todas as coisas em nossos corações. Pai, eu creio que tu entrarás com providência e repreenderá todo o mal, repreenderá as enfermidades que estiver nos lares, repreenderá, Senhor Jesus Cristo, as tormentas que estiver em cada coração, repreenderá, Senhor meu Deus, o Espírito, ó Pai, que vem perturbando as almas que estão sobre a face da terra. Eu creio no teu poder e na tua autoridade, crendo assim, Senhor, que tu és soberano sobre tudo, sobre nossas vidas, e que está com o controle de tudo em tuas mãos. Eu quero desde já te agradecer, em nome do Senhor Jesus Cristo, pelas tuas bênçãos e maravilhas derramadas sobre a minha vida, sobre a vida de cada um do teu povo, da tua igreja na face da terra, e pelas bênçãos que irá derramar, Pai, através desse pedido, deste clamor, na vida de cada ouvinte em que está ouvindo nesta noite, nesta tarde. Eu te agradeço, Senhor meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez. Amém, Senhor. Amém.